Fala, meus queridos, minhas queridas, fala, meus povos, meus tesouros. Eu sou o Bilk, o cara da Egg. Então hoje eu vou estrear um quadro novo aqui nas minhas redes sociais, no meu YouTube e aqui no Instagram, que é o Tu Diz. Eu vou dizer que Tu Diz é uma expressão que a gente diz muito aqui em Florianópolis, que é uma expressão meio que... Sério? Tu diz? Poxa, meu querido, tu diz isso? Então, eu vou mostrar mais ou menos como eu faço o meu processo. Explicar. Melhor que a Speed Art mostra como eu faço o processo, mas eu não comento nele. Então, eu vou mostrar hoje para vocês com esse quadro do Chilist e do Kush, a Psycho Drop. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo como que eu fiz para chegar nesse resultado aqui. Beleza? Então, ativa os sininhos aí. Se não me segue, já segue aí. Curta, compartilhe que vai me ajudar pra caralho, hein? Então vamos nessa! Geralmente, então, nas artes cyber que eu estou começando a fazer, eu sempre começo a trabalhar pelo Hero. Eu começo a criar o personagem, o Hero, que é o principal. Opa, deixa eu criar aqui. Aí, agora sim. Eu sempre começo a criar a partir dele. A brecha tá mexendo. Então eu monto sempre o Hero, eu monto os detalhes, eu mexo na textura, faço os tratamentos, aplico as partes robóticas, para depois sim trabalhar então o cenário por si, e aí eu faço a parte de ambientação. Mas nesse caso, como o cenário para mim era mais importante do que o Hero, então eu comecei a partir primeiro pelo cenário. Então eu comecei pelo cenário, eu peguei essa imagem aqui, uma imagem que eu já tenho há algum tempo comigo, seria essa imagem. Então eu peguei ela, deixei ela de ponta cabeça, mexi nas proporções, nas perspectivas, cheguei a um resultado que eu queria e comecei a trabalhar então, fazer mais efeito nelas. Comecei a aplicar mais parede ali, só estiquei, comecei a botar um chão. E aí eu fui trabalhando um pouco as curvas dele, né? Trabalhando para evitar tirar esses detalhes horríveis aqui, né? Um pouco de fog. Aumentei aqui o brilho do vidro, né? Como é um vidro. Foi mais detalhezinhos. Apliquei um pouco de light paint nele, botei um LED aqui. Esse LED eu fiz o Solid Color, botei sobreposição linear como a cor aqui de baixo, né? Essa cor principal, e deixei um pouco desfocado. E na parte de cima eu fiz mais uma luz indireta para pegar mais esses detalhezinhos aqui, ó, que a luz reflete e bate. Depois disso comecei a botar os cenários. Botei o Kush aqui. Que o Kush tivesse ele como tivesse vendo ele sendo transformado, né? E aqui eu botei então sola de cores azuis para indo aplicando. E também botei um brush de bolhas, como se tivesse essa parte aqui, que é uma outra imagem, como se tivesse a base dentro do aquário onde está sendo criado o Chilist. Para dar mais detalhes, então, no cenário, botei umas faíscas. São flares, são umas texturas de flare. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma textura simples, cara. É onde eu só apliquei, então, ele em clarear. Botei em algumas partes, como se estivesse dando pane no sistema, como se estivesse quase sendo criada. Joguei um pouco de equilíbrio de luz na geral, em toda a arte. E aí botei um pouco de matriz de saturação nas faíscas próprias, né? Vocês vão perceberem aqui, ó. Deixa eu só achar o botão da... Se vocês perceberem aqui, eu botei só na região da faísca. E eu botei com esse brush que é tipo uma fumaça que eu uso bastante para fazer fog. Então como se tivesse a cor da luz mesmo saindo aqui. Ó a diferença. Eu deixei mais vivo aqui. E para completar o cenário, eu botei então o Kush,
Cara, não achei nenhuma foto dele de frente, sim, de costas pra fazer. Então eu só botei ele como se estivesse só pegando essa parte aqui e apliquei muita curva para ele não parecer que que ele tá de frente. E aí eu vou fazendo meus ajustes de cores. Eu uso sempre para fazer ambientação. Para dar volume de valores de luz e sombra, eu uso curvas. Para dar ambientação, equilibrar as cores, o equilíbrio de cores básico. E uso uma matriz de saturação para dar, às vezes, uns efeitos de luz extras. E os ringtones, que é os high tones aqui, ó. Os highlights que eu faço. Beleza. Perdão, aqui eu já tinha ativado. Aqui é um filtro de cor que eu coloco, mas isso eu vou explicar mais pro final. E o título eu já deixei meio que pré-pronto aqui já. Mas depois a gente vê isso no final. Chegando então aqui na parte do Shirit. Cara, também não há muito segredo. É só questão de valores, ambientação de cores e detalhezinhos que deixam a pele mais cyber, efeito mais cyber. Então, para começar, eu vou abrir aqui a imagem original do Shirit para vocês verem como é que é. Eu fiz apenas uma máscara aqui, ó, um recorte. E daí eu apliquei um pouco de luz aqui nesse recorte só para dar um volume. E nesse espaço aqui eu botei um motor de um carro. Eu pesquisei motor, carro, achei um motor de bom em PNG. Aqui eu gostei bastante dessa parte aqui aparecendo como se fosse dentro de um ciborgue mesmo. E aí então eu brinquei um pouco atrás para dar a parte de trás do Shirit, como se tivesse uma parte interna. Eu joguei só uma layer preto. Trabalhei os valores de volumes, luz e sombras. E já comecei a equilibrar um pouco com bastante azul aqui no equilíbrio de cores. Eu vou usar bastante o ciano, já que é uma água mais clarinha, não é um azul tão a esse azul aqui, mas sim com uma predominância de azul. Sombras, principalmente ciano, e realce mais cianos também. Aqui no Shirit comecei então a aplicar um ajuste de curvas para dar valor e volumes para imagens, volume de luz e volume de sombras. Ó, eu apliquei então aqui, ó, tudo essa parte aqui são as sombras que eu apliquei. Para dar um pouco mais de contraste para a imagem, realçar mais os detalhes exatos. No Camera Raw, o que eu faço geralmente é então trabalhar um pouco, principalmente vir aqui em detalhes e aumentar bastante a redução de ruídos, para deixar a pele sempre lisa, para dar esse aspecto mais robótico assim, né? Para não ter muita textura. E aumenta bastante a claridade e só pica um pouco de textura, porque se eu tirar a textura ele fica muito. Então eu aplico um pouco de textura aqui para melhorar a aparência da pele. E aí eu vou trabalhando um pouco de realce, sombras, brancos, pretos. Isso vai de acordo por imagem por imagem. Certo? Logo eu apliquei então bastante azul novamente sobre a imagem do Shirit, porque ele está dentro de um aquário, dentro de um tubo de ensaio. Tem LEDs azuis, a água é azul, então o azul é a cor predominante da arte. Então eu pesei bastante, ó. Ciano 39, o azul mesmo 16, nas sombras botei bastante 31. No realce, cara, sempre o ciano em predominância e o azul também. Certo. E agora para dar esses efeitos que eu faço aqui, ó, esses efeitos de braço, cara, nada mais é que um retângulo, um shape normal que eu faço, ó. Então eu aplico uma sombra interna apenas, 100% no multiply, uma distância assim, mais ou menos nessa média, para não ser muito grande. E aí então eu aplico
eu tiro todo o preenchimento dela, ó. Pode ver aqui, ó. Eu tiro todo o preenchimento do quadrado e deixo apenas o efeito em luz direta. Daí ele causa esse efeito aqui que faz. Mas não é só isso. Eu pego também a arte do Shirishi, que no caso antes estava rasterizada. Eu vou rasterizar aqui novamente para vocês verem. Eu pego e vou em Burn. Tem também a ferramenta de queimar. Perdão. Aqui, ó. Sobreposição. Deixo para cremar as sombras e eu vou dando aqui nas bordas, ó. Eu faço esse efeito aqui para realçar ainda mais os detalhes de sombra e mais os detalhes que tem meio que um buraco aqui, um caminho diferente aqui. Em alguns lugares eu uso os highlights para dar uns efeitos de luz e realçar ainda mais as luzes. Aí ele causa esse efeito de robô, de cyborg. Aí eu começo a aplicar esses efeitos aqui de fios, que nada mais é essa imagem aqui que eu peguei. Então eu pego uma imagem mais ou menos de robô que eu quero, vou lá e recorto apenas esse detalhezinho aqui. Eu faço só isso aqui, ó. Claro que eu faço com as turmas, só para mostrar para vocês. Eu só arranco esse pedaço, vou lá, dou zoom, recorto, vou lá, posiciono da forma que eu quero. Se precisar, uso deformar para encaixar certinho. Ó. Eu sempre organizo minhas coisas, meus heroes, principalmente os cybers, as artes cyberpunk, cara, por pescoço, braço esquerdo, braço direito, para não me perder, porque são muitos detalhezinhos pequenininhos, cara, que se tu não pegar, já era. Aqui é um simples detalhe na bruxa de LED, cara, que é nada mais é que um solo de cola, ou outro preenche mesmo com brush ali, faz recorta aqui certinho, preenche com a lata de tinta, deixa a luzinha direta e borra um pouco com um Grazon Blue, aqui ó. E aqui mais um LEDzinho, como se fosse um LED interno deles, que é novamente o mesmo detalhe que eu fiz nessa parte aqui da luz, aplicando um pouco e fortalecendo um pouco. E aqui um efeito de matriz de saturação, que seria os highlights. Para quem não viu, tem um tutorial aqui no meu Instagram, @eggacademy, procura lá como fazer esse efeito de highlights, como se tivesse uma luz, aquele light batendo aqui, ó. A key light está aqui. A minha key light está aqui. Então ela está pegando para cá, ó. Então ela pega todo esse espaço aqui, ó, dele. E como tem uma outra fonte de luz aqui, essa parte aqui na frente dele sofre um pouco de luz. É por isso que ele não é tão escuro assim. Pode ver aqui, ó, que aqui, ó, tem bastante luz aqui no rosto, porque o key light dele está principalmente aqui, ó. Aí, para dar mais realismo, eu joguei uns cabos aqui por trás. Cara, esses cabos são bem simples também. Eu peguei os cabos já em 3D, num evento, e eu só fui modificando eles com distorção marionete, ou então a distorção de deformar. Botão de Ctrl T para Free Transform, deformar, e fui mexendo conforme eu gostava, assim. Ou então, olha aqui, imagens, perdão, editar, distorção marionete, faz uma pinça aqui, põe o pin-up aqui, põe outra aqui, ó, e vou mexendo conforme eu quero. Então, para isso aqui não tem mistérios, é bem simples. Logo depois, eu agrupei todos esses cabos, apliquei um Clip Mask de equilíbrio de cores para deixar eles azuis, e depois apliquei curvas
para dar volume para esses cabos. Aí no final eu sempre aplico minha textura clássica de granulado, que eu gosto de aplicar muito nas minhas texturas. E eu comecei a usar o filtro de cor, uma pós-produção. Então fui no filtro de cor, pesquisei, fui adicionando cores que realçavam ainda mais os azuis. Ele deixava um pouco mais saturado, um pouco mais... Ele deixava mais luminoso, mas sem dar brilho, assim. E aí eu lavei um pouco os pretos com essa pesquisa de cores. E esse para dar um pouco menos de saturação. E logo depois, no final de tudo, eu apliquei um mapa degradê para tirar um pouco dos pretos bem lavados e aplicar mais cor na sombra. Logo depois disso eu já ativei o título, que já estava pré-pressionado. E aí eu rasterizei todas as imagens, Ctrl Alt E, finalizei, aí eu transformo em Smart Object e aplico um filtro de câmera RAW. Então foi lá, dei um tratamento de contraste, aumentei um pouco o realce, as sombras, os brancos e cheguei nesse resultado. E para finalizar, então, eu adicionei um pouco de realcei os detalhes usando o filtro Outros Alta Frequência. E aí, finalizei e corri para abraço. Muito obrigado por ter chegado até aqui, brother. Cara, esse foi o primeiro projeto do Diz. Então, cara, comenta aí o que tu achou. Comenta qual é a próxima arte que tu queres que eu desmembre aqui e explique para vocês como eu fiz o processo passo a passo. Beleza? É nóis, até o próximo Tudiz, até o próximo Speedart, até a próxima arte, até o próximo tutorial aqui no Egg Academy. Até!